Como iniciar o sistema? A base para iniciar no sistema é a construção da fertilidade do solo. E isso exige uma mudança de mentalidade do pecuarista, porque tradicionalmente a nossa pecuária bovina tem sido uma atividade praticamente extrativista, porque durante muitos anos o pecuarista ele apenas explorou a fertilidade do solo. Ele retirou dessa área bezerros, novilhas, boi gordo, tirou leite e não repôs essa fertilidade. E esse processo leva à degradação do solo. Então, o primeiro passo para você iniciar o sistema é você construir essa base de solo através da sistematização, que envolve construção de terraços, curvas de nível, bacias de captação de água para captar o enxurro durante as chuvas e evitar processos de erosão, correção de vossorocas, correção de processos erosivos, calagem, gessagem, correção dos teores de potássio e fósforo. É evidente que todo esse processo demanda capital. Então, o agricultor ou o pecuarista ele tem, em primeiro lugar, a opção de trabalhar com recursos próprios. A primeira alternativa seria ele arrendar. No caso, por exemplo, o pecuarista tem a pastagem degradada, ele arrenda a terra para um agricultor cultivar grãos durante determinado período, uma ou duas safras seguidas, depende do contrato. E ao final do contrato, esse agricultor devolve a área recuperada. Para isso, basta ele misturar a semente do capim na caixa do adubo da plantadeira, na hora de fazer a semeadura da cultura de verão ou na safrinha. A segunda alternativa é trabalhar com financiamento. Existem linhas especiais de crédito voltado para a integração lavoura-pecuária, porque essa é uma das tecnologias que fazem parte do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. E o agricultor, o pecuarista, ele pode tomar esse crédito sozinho, de forma independente, ou através de associações, de cooperativas. Quando a gente fala em cooperativismo agrícola, as pessoas já pensam nas duas pontas da cadeia, que é o que as cooperativas tradicionalmente fazem. Elas fornecem insumos, assistência técnica para o agricultor e, na outra ponta, elas captam essa produção do agricultor e garantem a comercialização do produto. Mas existe a possibilidade do associativismo dentro da porteira. Vários agricultores se reunirem dentro de uma mesma fazenda e tomar esse crédito e produzirem e criarem gado e praticarem a agricultura de forma associativa. O segundo passo é escolher qual é a sequência de cultivos. Existem várias opções. Existe a opção de culturas na safra normal de verão, existem culturas para safrinha, existem culturas de inverno. Eu vou apresentar um exemplo aqui envolvendo o plantio de soja, seguido de milho, safra, safrinha, e na sequência você tem a recuperação da pastagem já na primeira seca. Então você já consegue colocar o gado em pleno pico da seca, permitindo terminar animais durante esse período. E após o período de engorda desse rebanho, você volta com a cultura de verão. Por exemplo, para você plantar a soja, algumas recomendações antigas indicavam que o limite para o plantio era a data de 1º de outubro, porque a soja ela tinha um problema com uma coisa que se chama fotoperíodo. Então, a partir do início da primavera, você passa a ter uma maior luminosidade. Isso afetava o desempenho da cultura. Hoje, praticamente, você não tem mais esse problema, porque você tem variedades precoces, você tem variedades de ciclo médio, de ciclo tardio, e existem variedades de soja sem ciclo definido. Então, digamos que para plantar até 1º de outubro, se você fosse plantar, por exemplo, uma variedade tardia, o ponto importante é que você precisa fazer a calagem de 60 até 90 dias antes. E para essa conta fechar, teoricamente, essa calagem precisaria ser feita até o fim do período das águas anterior, ou seja, primeira quinzena de abril.
porque assim, iniciando as chuvas, a partir do final de setembro e início de outubro, você inicia o plantio. Agora, por exemplo, digamos que o plantio dessa soja seja feito até 31 de novembro. E tradicionalmente para a região centro-sul, o plantio da soja ele tem se estendido desde outubro até dezembro, conforme o início das chuvas. Esse é o principal ponto. O segundo ponto é a logística disponível para o agricultor na fazenda, em termos de máquina, que vai permitir ele fazer esse plantio dentro do período hábil. Então, digamos que esse plantio feito até 31 de novembro, a calagem poderia ser feita até o dia 31 de agosto, completando assim os 3 meses necessários entre a realização da calagem e o início do plantio. E dessa forma você vai ter a colheita da soja até meados de março. E você vai conseguir aproveitar o finalzinho da chuva para efetuar o plantio da safrinha, do milho safrinha ou do sorgo. E na sequência, após a colheita do milho, que ocorrerá aproximadamente aí na safrinha até o mês de junho, a partir de julho você já tem pasto formado. Então você tem aí 3 meses para, por exemplo, terminar de engordar uma boiada. E na sequência, após o período de invernada, você retorna com a cultura agrícola, a soja novamente.